Vamos lá, Breno Monsef, fala do Vascão, irmão. Vamos lá, Azevedo, pra gente projetar então o jogo de domingo contra a Portuguesa. O Vasco tem alguns problemas na montagem dessa equipe, só que antes, vamos frisar mais uma vez, né? O adversário do Vasco na próxima fase da Copa do Brasil vai ser o Água Santa, atual vice-campeão paulista, o Água Santa de Diadema. Hoje o Vasco voltando aos treinos, pensando na Portuguesa. Teremos casa cheia no domingo em São Januário, com 3 possibilidades de mudança. Uma é certa, Zé Gabriel não joga, tá suspenso. O Juan Esforça, como a gente vem falando, deve ganhar essa vaga no meio de campo da equipe Cruz Maltina. Tem o Matheus Cocão que também briga, mas como ele faz outras funções também do meio, um pouco mais avançado até em relação ao Zé Gabriel, muitas vezes, pode ser que quem herde essa vaga seja o Esforça e o Matheus Cocão fique como opção no banco de reservas. Outras 2 possibilidades de mudança. Payet. Será que o Payet volta ao time? Ele ainda está se recuperando do quadro gripal que ele teve, uma suspeita de virose, mas com febre, diarreia, vômitos, assim, sintomas bem de virose mesmo. E o Payet segue se recuperando. Ainda é dúvida para o jogo de domingo, falta ainda um pouquinho de tempo até lá, né? Vamos ver se ele vai se recuperar a tempo ou não. Então a tendência é que mantenha o Adson nessa equipe titular Cruz Maltina. Outra dúvida é o zagueiro Rojas. Ele teve um trauma contra o Marcílio Dias, um trauma na perna, e aí seria uma alteração até simples. João Vitor voltaria para o time. Só que o detalhe é o seguinte, João Vitor, a gente até elogiou ele, né, Azevedo, no jogo de terça-feira contra o Marcílio Dias, uma função diferente. O João Vitor jogou como um lateral, e inclusive com bons cruzamentos, com chances de gol, criando situações de gol. O João Vitor, vamos ver, deve voltar ao time caso o Rojas não jogue no próximo domingo contra a Portuguesa. Esse é o cenário do Vasco. Ainda tem hoje, amanhã e sábado para fechar essa preparação. Teremos casa cheia, estádio lotado no próximo domingo. O Vasco que já vai entrar em campo sabendo se precisa vencer ou até empatar ou até perder, mantendo a classificação para as semifinais do estadual, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá certo, valeu Breno Monsef, trazendo informações do Vascão da Gama. Tem esse jogo do Vasco no domingo, jogo importantíssimo, perdão, no que diz respeito à fase decisiva da Taça Guanabara. A gente ainda não sabe se ele será importantíssimo, porque se o Botafogo perder, o Vasco já tá classificado. Não, mas eu digo nesse momento é importantíssimo. Nesse momento é importantíssimo. Né? E aí eu perguntaria pra você, pelo que a Portuguesa apresentou ao longo do campeonato, você acha que é um jogo de risco ou não? É um jogo de risco, mas o Vasco é o favorito. A Portuguesa... Com ou sem Payet? Com ou sem Payet, é claro que o Vasco perde muito sem o Payet, né? Mas jogando em São Januário, o Vasco tem essa obrigação de vencer. A Portuguesa demitiu o técnico. O João Carlos Ângelo foi demitido. Entendo que se ele foi demitido é porque a diretoria não estava satisfeita com o trabalho que ele estava desempenhando. Aquém do esperado, é o ano do centenário da Portuguesa. A Portuguesa esperava brigar ali onde está o Nova Iguaçu. E tá bem atrás, fez 14 pontos, não é uma campanha ruim, mas também tá longe do esperado. E entendo que o Vasco jogando em casa, estádio provavelmente lotado, né? Verdade. Tendência de ingressos esgotados a qualquer momento, o Vasco passe sem sustos. Entendo que o Payet faz muita falta, mas no jogo em casa, o Vasco tem outras ferramentas para construir uma vitória. Tem o Piton, tem o Rossi, que deu assistência de novo no jogo passado. Eu gosto desse esquema tático que o Ramon montou. Eu entendo que o Vasco tem essa condição. Vamos lá, hoje 2 informações. Primeiro sobre o Payet. Payet tá à disposição para o jogo de domingo, treinou hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa. Na reapresentação do elenco, o Vasco publicou fotos da atividade e estava lá o Payet treinando. Com isso a gente fica até mais tranquilo sobre a situação de saúde do Payet, já que ele está à disposição para domingo, já que está treinando, né? Com o grupo normalmente do técnico Ramon Dias. Lembrando que o Payet perdeu o jogo contra o Marcílio Dias de terça-feira por conta de um quadro de gripe. E para domingo, enfrentar a Portuguesa, ele está lá tranquilão à disposição do Ramon para domingo. Inclusive, Vasco e Portuguesa temos ingressos esgotados. Jogo esse que acontece em São Januário, domingão, às 6h10. Outra informação, Lucas Piton. O pessoal da Itatiaia colocou hoje que o Vasco já espera perder o Piton no meio do ano. O Vasco espera negociá-lo, Lucas Piton, nesse meio de temporada. A gente lembra que essa semana o Vasco anunciou a renovação com o Lucas Piton, a gente já tinha falado anteriormente sobre ela, até o final de 2028, e o Vasco agora sendo dono de 80% dos direitos econômicos do Lucas Piton. Para a posição, recentemente o Vasco trouxe o Vitor Luiz, que ainda não estreou pelo Vasco, e também além dele tem o Leandrinho, de 18 anos, e o Julião, Matheus Julião,
de 20 anos de idade, jogadores para lateral esquerda. Caso perca o Piton, hoje não tem um reserva que esteja com constância, já que o Lucas Piton tem jogado direto desde que chegou ao Vasco. 57 jogos, 2 gols e 8 assistências tem o Piton pelo Vasco. Ele que ano passado foi pré-convocado para a seleção italiana. Ele tem dupla nacionalidade, né? Brasileiro, também de família italiana. No ano passado, competindo, por exemplo, com Rafael Veiga, Lucas Evangelista e Marlon, ele foi o líder de cruzamentos certos no Campeonato Brasileiro de 2023, né? Do ano passado. Esses, portanto, os números aí do Lucas Piton, e o Vasco já esperando e querendo também negociar o Piton no meio desta temporada. Essas as informações do Vascão. Mais um dia de atividades, domingo, Vasco e Portuguesa, meu parceiro Bruno Cantarelli. Na parada deu uma tranquilizada em relação à Copa do Brasil e o Vasco não vai perder para Portuguesa em São Januário, né, Vitor Costa? Creio que não, a Lusa trocou de técnico, né? O João Carlos foi demitido. Vasco é favorito, com essa ótima notícia da recuperação do Payet, né? O Payet tá amando, né? A família dele tá aqui no Brasil, então certamente tem tido uma recuperação muito boa, que ele esteja à disposição no domingo, porque faz muita diferença para esse time. Aliás, somente boas notícias, né? Porque essa renovação do Piton também é muito importante. O Piton vai ficar pouco tempo no Vasco, tá muito claro isso, ele vai ser vendido já já. O objetivo da 777 é arrecadar, e o Piton é um ótimo ativo do clube. Então, se você tem um contrato longo, automaticamente você pode negociar ele por um valor mais alto. Então são duas boas notícias seguidas às vésperas de um jogo tão importante como esse contra a Portuguesa. O Vasco é claramente o favorito a essa última vaga na semifinal do Carioca.